Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do módulo 8, gerenciando perfis. Bom, o GLPI, a forma que ele utiliza para limitar os acessos dos usuários à ferramenta, os recursos que a ferramenta disponibiliza, diferentemente do que se tem que é em grupos, seria basicamente em perfis. A gente está acostumado a utilizar grupos, né, em sistemas operacionais, mas no GLPI mesmo a gente utiliza perfis. Os perfis que o GLPI já traz, ele nos dá uma completa gama de recursos, né, para administrar a central de serviço. Vou entrar aqui para a gente dar uma olhada. Você pode acessar os perfis em administração perfis, e esses são os perfis que o GLPI já traz. Em tese, esses perfis já são mais que suficientes para você tocar o teu projeto, com pelo menos dar os primeiros passos, sem ter que fazer qualquer alteração. E isso é verdade, já evidenciei algumas vezes. Você consegue sim, sem problema algum, levantar todo o seu ambiente só com esses perfis, e no decorrer do negócio, no amadurecer da central de serviços, dos seus processos de atendimento, resolução de incidentes e tudo mais, aí você vai melhorando, vai refinando e vai deixando ele mais aderente às suas necessidades. Mas o principal que eu costumo aconselhar é o seguinte: não façam alterações nos perfis que vem pronto no GLPI. Se você precisar de algo específico, o que eu aconselho é você criar um novo perfil, e neste perfil você colocar tudo que você precisa. A criação de um novo perfil, a gente já está aqui dentro da tela, é só clicar aqui na adição de um item, você vai colocar aqui o nome para esse perfil, certo? Você vai selecionar se ele é ou não, se ele será ou não o perfil padrão para os novos usuários criados. Você coloca aqui a interface padrão para esse perfil, se é a interface simplificada ou a interface padrão. Lembrando que interface simplificada é algo que a gente utiliza basicamente para usuários apenas, usuários finais, não para os analistas da central. A gente vai ver isso mais para frente. Se ele pode atualizar a senha ou não, e se ele receberá o formulário de criação de chamado no login. Isso quer dizer o que? Quando logar no sistema, ao invés de vir aqui para o home, onde ele tem aqui um painelzinho, que depois a gente vai falar mais sobre esses painéis de planejamento, anotações e tudo mais, ele já vai cair aqui em assistência chamados, já para criar um chamado novo, certo? Vamos voltar aqui em perfil. Por padrão, vocês vão ver, veja que a coluna perfil padrão, todos vêm como não, apenas um vem como sim, e não tem como ser diferente. Se você selecionar um outro como padrão, veja que nesse momento o padrão é o self-service. Se você vier aqui em admin e selecionar ele como padrão para outros, perfil padrão, salvar, voltamos em perfil, veja que ele foi para sim, e automaticamente o self-service veio para não, porque não tem como ter dois perfis como padrão. Vamos voltar aqui ao original, para a gente não ter problema também. Isso é uma coisa que já vem na ferramenta pronto, não tenho muito o que discutir. Deixa eu abrir aqui de novo a criação de um outro. Aqui é com relação à interface simplificada, o padrão, que a gente vai ver mais para frente, se vai atualizar as senhas ou não. Beleza, aqui teoricamente já está tudo ok. Vou passar rapidamente os slides aqui, onde eu trago todos os perfis que o GLPI já traz pronto, que são 1, 2, 3, 8 perfis, vejam aqui. Ao invés de contar, é melhor olhar aqui. Então vamos lá. O perfil admin. O perfil admin, ele é voltado à administração do sistema. Ele vai possuir acesso às mais importantes e sensíveis, né, os acessos aos recursos mais importantes e sensíveis do sistema, do ponto de vista de administração. Ele é quase tão alto quanto o super admin, que é o perfil que a gente usou até esse momento para o usuário GLPI. Temos o perfil Hotliner.
O Hotline ele é desenvolvido mais focado para o atendimento nível 1, onde você tem o processo de abertura, né? Seria uma linha quente, vamos dizer assim, para o analista atender um telefone, reconhecer o usuário, a entidade, os equipamentos, serviços com problema e mais que prontamente já abrir um chamado e escalonar ele para atendimento. Ele é bem cru, basicamente focado para isso, para poupar tempo. Ótimo para quem tem grandes volumes de atendimento, já passa a ser muito interessante, mas quando você tem uma central com pouco volume de atendimento via telefone e poucos analistas, esse perfil já não é tão interessante, porque você vai ter analistas com acesso muito limitados e com isso você acaba tendo ele ocioso na central de serviço. O perfil Observer ele vai permitir que o usuário possua mais acessos estratégicos, certo? Ele não vai ser um usuário para fazer atendimento, muito diferente disso. Ele vai ser perfeito quando o departamento de TI é grande e de complexa administração, onde você precisa de alguém para extrair relatórios, ou seja, ele vai ter vários níveis de acessos, vamos dizer, tais como administrativo, vai ter acesso a informações sensíveis, isso é importante frisar, porém ele tem acesso à leitura, não escrita. O perfil Self-Service ele é indicado para usuários da central de serviço, ou seja, o teu cliente contrata um serviço e o teu cliente vai ter os usuários para quem você vai entregar esse serviço. Então o usuário ele ficaria com um perfil Self-Service, tanto que aqui no GLPI ele já vem como padrão default, ou seja, incluindo ainda aquelas regras que nós criamos nas últimas aulas, que se o usuário for criado, automaticamente já vai receber o perfil self-service, justamente por isso, porque é um perfil focado para clientes finais, para usuários finais no atendimento. Ele vai ter acesso bem restrito, ele vai conseguir enxergar o próprio hardware e tal, abrir chamados e nada mais, ver apenas os chamados dele. O super admin é o super administrador mesmo, ele é o perfil que a gente usa até agora no GLPI. Esse perfil eu recomendo você nunca sequer colocar a mão nele, deixar como está, e o máximo que você pode é colocar usuários, atribuir a determinados usuários esse perfil, porém com muita cautela para a gente não ter dor de cabeça nunca. Porque já vi também, tal como o pessoal, eu comentei que o pessoal aponta o GLPI para autenticar numa outra base que não o MySQL e depois perde o acesso. Outros problemas que eu já vi foi justamente relacionado à configuração do perfil superadmin. Removem acesso e depois começam a ter problemas também. Temos ainda o perfil supervisor, que ele possui privilégios no sistema mais voltados à administração das rotinas de central de serviço dentro do escopo de sua entidade. Então ele vai gerenciar localizações, categorias de chamados e tarefas, cadastrar modelos de soluções, categorias da base de conhecimento, isso por padrão. Mas eu não quero que meu supervisor possa alterar a base de conhecimento. Você pode alterar o perfil, mas eu aconselho você, ao invés de alterar o perfil supervisor, você criar um novo perfil supervisor, coloque o nome da sua empresa, supervisor XPTO, algo desse tipo, e mantenha esse perfil, ou apenas renomeie o perfil, né, que a gente pode fazer isso simplesmente aqui em admin. Veja que o nome, basta alterar o nome e salvar. Então você pode colocar supervisor-origem, o original, para manter como um legado toda vez que você precisar pesquisar. Mas o que um supervisor normalmente poderia fazer? Seria justamente usar essa base de consulta, né? Você abriria o perfil original, veria os campos, que a gente vai dar uma passada por eles agora, e você saberia o que esse supervisor pode ou não fazer no padrão estipulado pela equipe de desenvolvimento do GLPI. Mas o GLPI te dá total liberdade de mudar. Eu simplesmente aconselho não mudar, para que você tenha essa base
já consolidada, porque esses perfis não foram criados ao acaso. Esses perfis foram todos estudados ao longo dos anos de desenvolvimento da ferramenta. Eles foram aperfeiçoados, seus modelos e acessos, para chegar no padrão que é hoje. Por isso que eu aconselho fortemente a aproveitar o know-how que a equipe já traz nesses perfis por padrão, para você não ter que perder tempo pelo menos nesse primeiro momento, onde você precisa fazer uma rápida implantação e começar a entregar resultados. Perder tempo com isso aqui no início, para quem sabe pouco, é dar tiro no pé. Temos ainda o último perfil, que é o Technician, que é o perfil para técnicos. Esse é o perfil indicado para os analistas da central de serviço. Os seus acessos são inúmeros, de fato, eles podem colaborar muito com a central de serviço. Technician, acredito eu que seja um técnico, né, em francês, não posso afirmar isso agora. Eu lembro de ter pesquisado, mas não lembro se cheguei nesse resultado, mas eu acredito fortemente que seja. Mas, de tudo, ele é um perfil técnico. É ideal para as pessoas que precisam fazer atendimento. Agora, uma coisa legal do GLPI é que você pode fazer um mix entre entidades, entre perfis de acesso e grupos de usuário. Com base nessas informações, você ter algumas, digamos assim, alguns recursos ideais. Por exemplo, nós temos a entidade raiz, onde estão nossos técnicos, e temos duas entidades filhas. Vamos supor que a HJI ela tenha crescido bastante ao ponto de precisar que eu, prestador de serviço, aloque um recurso interno em HJI, ou seja, eu tenho que pegar um analista da minha empresa e deixar ele por tempo integral dentro da empresa HJI. E por conta disso, ele acaba ficando focado, né, na HJI, e por questões de segurança, por exemplo, não tem porquê ele ficar vendo documentos, atendimentos das outras unidades. Vamos supor que eu tenha 100 unidades, 100 empresas clientes aqui. Então o que eu faço? Eu simplesmente pego esse usuário, crio ele dentro da HJI, usando esse recurso de entidade, né, de gestão de entidade, e limito o escopo dele de qualquer perfil dentro da HJI. Aí o que eu faço é atribuir o perfil de técnico. Então com isso ele será um técnico, porém fica isolado dentro da HJI, não vendo para cima os chamados de outras entidades, não mistura nada. E até para garantir o foco do trabalho dele e a produtividade dele, isso fica melhor, porque ele só vai visualizar os chamados da entidade HJI. Outro recurso interessante que dá para a gente fazer é manipulando o perfil de acesso. Por exemplo, agora a gente consegue marcar, deixa eu ver aqui, para usuários só enxergarem chamados dos grupos dele, no caso usuários técnicos. Lembra que na última aula nós criamos alguns grupos, né? Vamos abrir aqui. Seria o grupo do serviço de internet, nível 1 e sistema ERP. Esse pessoal aqui, eles, embora estejam organizados em grupos diferentes, eles continuam enxergando todos os chamados. Se eu tivesse aqui 100 chamados abertos, 100 chamados, todos eles enxergariam. Aí eu consigo agora mudar um pouco essas coisas. Deixa eu selecionar aqui em grupos. Eu consigo mudar agora isso, fazendo o que? Colocando o perfil desse pessoal para enxergar apenas chamados dos próprios grupos. Eu pego aqui esse usuário, por exemplo, esse grupo, que é o grupo internet, e no grupo internet eu tenho Fábio, Fabiola e Gustavo. Ou seja, quando eu tiver um chamado referente à internet, apenas esses três enxergarão. Isso é muito simples. Vamos dar uma estudada aqui, por exemplo, o usuário Fábio. O usuário Fábio, ele tem o perfil, vamos vir aqui em autorizações, ele tem um perfil de técnico na entidade raiz. Então vamos editar o perfil. Vamos pegar aqui o perfil técnico e vamos adequar as nossas necessidades.
Vamos vir aqui na aba, eu deixei separado aqui, ó, a aba assistência. Aí deixa eu explicar antes de tudo, explicar um pouco melhor isso aqui. É o seguinte, após a criação do perfil, vamos clicar aqui no ícone, vamos criar um perfil de teste apenas para visualizar do zero como seria. Não vou deixar como padrão, atualizar senha, formulário não, apenas teste. Pronto, criei o nosso perfil teste. Temos agora as abas laterais. Veja o seguinte, na aba lateral, eu pego aqui ó, em assistência. Isso aqui são os limites que ele vai possuir dentro de assistência. Lembrando também que eu coloquei interface simplificada, vou colocar interface padrão agora e salvar. Veja que agora apareceu um novo item entre assistência e perfil, que é o item ativo. Assistência vai aparecer muito mais coisas e ativos vão aparecer todos os itens de ativos. Os ativos que ele se refere aqui é referente aqui ó, ao menu ativos computadores. Aí ele pergunta, ele faz uma matriz para gente. Ele fala em computadores, quem tiver com este perfil pode ler? Pode. Pode atualizar algum dado? Não pode. Pode criar? Pode. Ou eu posso colocar, não, ele atualiza, mas ele não cria, ou seja, ele só atualiza o que já está existente lá. Ele pode excluir computadores? Não. Por segurança ele só adiciona. Se ele precisar excluir, ele vai ter que abrir um chamado interno. Aí vai depender do processo que a gente desenvolve dentro da nossa empresa. Não, os analistas não excluem nada, eles apenas criam. Posso marcar que ele cria, mas ele não atualiza, ou seja, se criar com erro, vai ter que pedir alguém de uma alçada maior para corrigir o erro dele, certo? Pode ler as notas que eu colocar lá, ou ele mesmo colocar. Pode atualizar as notas? Vamos dizer que sim. Aí referente aos monitores, mesma coisa. Referente aos softwares, a mesma coisa. Rede, impressoras, ou seja, tudo referente a todos os ativos. Posso colocar aqui também, ó, marcando tudo, seria um atalho para já marcar tudo. Na aba assistência, nós vamos ter aqui ó, referente a chamados. Aqui ele tem modelo de chamado padrão. A gente vai ver ainda a questão de modelo. Podemos deixar o default. Chamados, ver meu chamado, ou seja, ele pode ver o próprio chamado, pode atualizar o chamado ou não, ou seja, o usuário cria, mas não edita, não atualiza nada. Ele pode criar chamado, ele pode excluir não, de forma alguma. Ele pode alterar a prioridade, eu deixo também não. Se tornando encarregado, ele pode pegar o chamado para ele, e referente a custo do chamado, ele pode ler, ele pode atualizar, criar. A regra é basicamente a mesma para tudo, basta se ligar, ficar atento na aba onde a gente está. Aqui temos acompanhamentos e tarefas que a gente vai ver mais para frente. Tem sobre validação. Ele pode apagar uma validação, ele pode validar um incidente, ele pode validar uma requisição. Ele pode criar um incidente, falar, ó, tô com um problema assim assado. Ele pode requisitar algo. Então é aqui que você marca isso. Sempre tomar muito cuidado com a questão do apagar, do atualizar, dependendo se você precisa ter segurança nos dados informados, que isso pode gerar algum transtorno para você. Referente à associação, ele pode pegar um hardware, falar que está usando, certo? Isso vai ser aqui que se faz. Visibilidade é o que ele pode enxergar dentro dessa parte da assistência, certo? Da parte da gestão de serviço, né? Da prestação de serviço ali do Service Desk. Se ele pode ver planejamento pessoal, isso aqui não é indiferente, geralmente é dele mesmo, então não tem por que negar. É até legal que ele passa a usar o GLP para fazer seu planejamento. Ele pode ver todos os planejamentos, ver do pessoal, talvez não seja uma coisa legal. E pode ver agendamentos das pessoas do grupo, isso sim é uma parada legal, que aí você passa a ver os seus e das pessoas que trabalham contigo. Referente a problemas, temos aqui todo o ciclo de problemas e temos também o ciclo de mudanças. Validações, ele pode criar uma validação, ele pode apagar uma validação. Na parte de ciclos de vida do chamado, ele já vem todo preenchido, ó.
Já vem tudo marcado como padrão. Se você quiser algo diferente, basta ler e alterar. Referente à gerência, vem aqui se ele pode ver questões de licença, contratos de fornecedores. Por padrão vem tudo desmarcado. Isso aqui já seria lá para o nível de supervisor, administrador, superadmin. Referente a ferramentas, ele já começa aqui com anotações, feeds de RSS, favoritos, relatórios, base de conhecimento que a gente vai ver no próximo módulo. No próximo, talvez não, no módulo mais à frente. Administração de reservas, ele pode excluir a reserva de alguém. De repente você cria um perfil para uma secretária da empresa, onde ela pode excluir as reservas, adicionar reserva, reservar para alguém. Na parte de projeto, essa pessoa não pode ter nada, então você não marca nada, dependendo do nível de participação dela dentro do processo de gestão de projetos, você adiciona. Na parte de administração, lembrando, pessoal, novamente que é tudo referente a isso aqui, ó, ao menu principal do GLPI, quais os níveis de acesso que a pessoa teria. Referente à administração, nós temos aqui usuários. Ele pode ler os usuários, mas não pode atualizar, mas ele pode criar novos usuários. Pode excluir o usuário permanentemente, eu não aconselho. Talvez você marque aqui para ele colocar o usuário na lixeira, mas não excluir permanentemente, por questões de segurança. Ele pode ler a autenticação. Tem aqui uma série de regras. Na parte de configurar, que aí seria a nossa querida lista suspensa, os acessos que ele teria lá. Na parte de usuários, sim, aqui não, aqui seria os usuários que pertencem a esse perfil, estariam todos listados aqui. Fora isso, alguns plugins que nós instalarmos no GLPI, ele pode liberar uma aba extra aqui, tal como o Fuse Inventory e o plugin Hacks que a gente tem instalado. Aí aqui ele pergunta o que nível de acesso ele vai ter dentro desses plugins, certo? Não vamos alterar nada no momento. Vamos então agora em perfis. O perfil teste, tal como qualquer coisa no GLPI, você manipula por aqui. Eu posso excluir, tal como eu vou fazer. E agora vamos ver a mudança realmente que foi proposta, que no caso seria nós acessarmos o perfil técnico, né, Technician, abrir a aba assistência em chamados, vamos desmarcar ver todos os chamados. Isso vai impossibilitar os analistas que sejam cargo técnico, né, no perfil técnico, vai impossibilitar eles de verem todos os chamados, mas nós vamos marcar ver chamado do grupo, ou seja, eles vão poder enxergar os chamados que forem atribuídos ao grupo deles. Isso apenas só para ver um teste, vocês verem como é que funciona. Vamos marcar aqui, ó, selecionar Technician, na aba assistência, chamados, temos aqui ver chamado do grupo, nós marcamos, e ver todos os chamados. Não, ele não vai ver todos os chamados, vai ver dos grupos dele. Pode ver os chamados atribuídos a ele, pode atribuir chamado, pode apropriar. Vamos colocar aqui que ele pode sim se apropriar de um chamado. Vamos lá embaixo, salvar, e a alteração foi feita. Agora, só para a gente encerrar essa aula, acredito que não tem mais conteúdo para essa aula. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Uma coisa interessante no GLPI é que um usuário pode ter N perfis. Por exemplo, vamos vir aqui em usuários. Vamos pesquisar aqui pelo Fábio, né, que seria um usuário da TI. E vou abrir ele aqui. Vamos vir aqui em autorizações. Vou colocar na entidade raiz outro perfil. Veja que ele tem um técnico já. Vamos colocar ele como superadmin. Vamos colocar recursivo. Apenas para a gente ver o que pode ser feito com a ferramenta. Vamos selecionar aqui o hotline. Colocar recursivo como sim. Adicionamos. Então veja que ele tem o Technician, superadmin, hotline, e vamos colocar também o self-service, marcar também aqui. Porque o self-service eu acho interessante colocar para todos os seus analistas, isso é uma opinião pessoal, né? Pelo seguinte fato, que muitas vezes a gente precisa explicar para o usuário
tela a tela, como é que ele entra, o que está acontecendo, e ele só vai conseguir fazer isso se ele marcar self-service, que ele vai ver exatamente a tela que o usuário vê. Certo, estamos com o usuário Fábio, vamos fazer logoff e vamos entrar com o usuário Fábio. Fábio, a senha que a gente colocou. Veja aqui, ó, Silva, desculpa, Fábio. Estou com o usuário Fábio. Aí agora aqui do lado da entidade, ó, continuo podendo selecionar qualquer entidade, que ele está na entidade raiz e recursivo. Eu tenho aqui do lado os perfis de acesso que esse usuário tem. Vamos começar, por exemplo, pelo self-service. O self-service é um dos perfis mais limitados que existem. Vamos pegar aqui self-service. Veja aqui, ó, que ele tem uma cara bem limpa. Essa é a visão de um usuário comum do sistema, onde ele tem aqui o home, que cai nessa página inicial. Ele tem logo aqui o criar chamado, que aí ele pode abrir um chamado. Depois a gente vai ver como é que edita isso aqui, como é que altera um pouco os campos aqui presentes. Ele tem aqui os chamados, que aí seriam a lista de todos os seus chamados abertos para o Fábio. Tem aqui a aba reserva, para reservar algum equipamento caso existisse. E tem também a FAQ, que a gente vai ver na próxima, já vamos ver no próximo módulo, na questão do catálogo de serviço, que a gente vai usar ela para colocar o serviço, né? E vamos ver principalmente também na gestão de conhecimento, fazendo parte da base de conhecimento. Vamos mudar agora para o Hotline. Veja que o Hotline já muda um pouco a cara do sistema para ele. Veja aqui que ele já tem um menu um pouco diferenciado, mas ele é bem mais objetivo ainda. Vamos mudar aqui para Super Admin, que aí seria o perfil que a gente usa com o GLPI. Sendo Super Admin da entidade raiz para baixo, então você pode afirmar que tudo que o usuário GLPI faz, esse usuário Fábio vai ter direito de fazer também, sem problema algum, sem conflito algum. Então fica legal se ele precisar, por exemplo, falar com o usuário, clica ali na sua tela, o senhor vai ver aqui, ó, um atalho aqui, por exemplo, que nos outros não tem, criar um chamado. Aí ele já cai direto para criar um chamado. Essa é a visão do usuário, então fica muito mais fácil para o teu analista acompanhar e dar um suporte mais decente para esse usuário. Pessoal, então com relação a perfil, é basicamente isso, não tem alteração de nada. O que tem muito é você gastar um tempo bom para se adaptar, né, a essas tão variadas opções que a gente tem aqui de ativos, assistência, e fazer testes também é muito importante. Antes de você liberar, né, você tem que fazer uns testes antes de liberar a produção, ver se realmente está atendendo os quesitos de segurança, porque é aqui que você vai fazer toda essa questão de limitar acessos. Então vale muito a pena você reservar um certo tempo só para isso. Vamos ver aqui, acho que não tem mais nada que ficou por falar. Self-service, ele já está com um padrão. Aqui questão de usuários, ó. Veja os usuários que possuem, em qual entidade cada um se encontra. Na verdade aqui eu tenho que selecionar a entidade, ó. Eu vou expandindo, ele vai mostrando os usuários que estão nesse perfil por entidade, ó. Veja, eu posso selecionar um usuário aqui, tomar uma devida ação de remover esse perfil dele, atualizar. Ó, na verdade atualizar não, apenas excluir o que eu estou querendo. Ferramentas, é basicamente isso mesmo. Bom pessoal, referente à gestão de usuários, não tem mais nada a ser dito, é simples desse jeito e ao mesmo tempo cheio de recursos e precisa testar. Não tem um padrão que a gente possa colocar, eu não posso falar para você faz assim, faz assado. A única indicação que eu dou é para não alterar nada, não façam alteração nenhuma nos perfis que já vem. Essas duas pequenas alterações que eu fiz apenas podem
trazer um grande efeito lá para frente se a sua central de serviço não for planejada esperando essas alterações. Então eu já peguei serviços também para fazer de consultoria, onde eu gastei mais tempo reconstruindo os perfis, abrindo uma base zerada e ficar lá vendo o que está marcado no um, no outro não, do que realmente implantando o serviço, porque o profissional que fez a instalação e tal da ferramenta, né, do GLPI, fez muitas alterações nos perfis, colocou em produção e deixou a empresa por motivos dele, isso não vem ao caso, e largou. O sistema já tinha mais de 2.000 chamados registrados, base de conhecimento, e não valia a pena você começar do zero. Então optou-se por corrigir os problemas que haviam de parametrização, e com isso a gente acaba perdendo muito mais tempo do que realmente habilitando o serviço. Fica a dica para vocês: desenvolvam o que acharem melhor, criem possibilidades para o negócio de vocês. E lembrando, você pode colocar um usuário com mais de um perfil, você pode colocar ele como supervisor, e enquanto isso você desenvolve um novo perfil de supervisor. A partir do momento que precisar de testar esse perfil, você remove ele do perfil anterior e adiciona ao novo. Apenas isso. Fiquem com Deus, até o próximo módulo, onde a gente vai começar a falar sobre o portfólio de serviços, montar o nosso catálogo de serviços, começar a falar um pouco sobre acordos de níveis de serviço. Vamos ver como colocar prazos para atendimento, brincar com o calendário e tudo mais no GLPI. Fiquem com Deus e até a próxima.